Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para poder dar início a mais um vídeo da série Encontrando a Profecia. Meu nome é Rudinei e estamos aqui para poder passar mais este vídeo. Hoje nós iremos ver sobre os 5 tipos de profecias. 5 tipos de profecias que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Legal? Você sabia que a profecia ela possui subdivisões dentro dela? Que para a gente poder entender a profecia, o seu contexto, é importante entender aquela subdivisão, a que tempo que ela se refere. Por isso é que hoje nós iremos abordar a esse tema, né? Então, dentro dessas 5 profecias, nós encontramos ali a profecia clássica, nós encontramos a profecia messiânica, a profecia escatológica, e ainda encontramos a condicional e apocalíptica, ou de revelação. Legal? Então, de repente, você pega um texto bíblico ali e você começa a ler ali, somente nas questões de profecias, né? E você fica meio confuso ali, se aquilo foi só para o passado, se ela é para os dias de hoje, se ela ainda vai acontecer. Então, por isso que é importante a gente ter uma certa compreensão do texto bíblico, a qual evento aquele texto bíblico está se referindo. Claro que nós não iremos abordar toda a Bíblia, todas as profecias que existem, né? Mas o que a gente irá passar aqui hoje é apenas, vamos dizer assim, um esboço, algo assim, um básico, para que você possa ir se aprofundando dentro da profecia bíblica. Legal? Deixa eu pegar minha caneta aqui, aonde a gente irá explicar vários textos bíblicos, várias passagens, e a gente irá tentar explicar ali a qual tempo que ela se refere. Muito bem, já peguei minha caneta aqui, e a primeira parte que nós iremos estudar, o primeiro tipo de profecia, é a profecia clássica. O que seria a profecia clássica? Bom, a profecia clássica, no seu nome, ela já diz. É algo clássico, algo assim antigo, algo que já se passou há muito tempo. Você deve ter uma pessoa que de repente gosta de escutar músicas, né? E às vezes você escutou ali aquela música clássica, né? Ou do tempo clássico. Então aí é uma música um pouco mais, de um tempo mais antigo, né? Ou talvez você seja um entusiasta do ramo automobilístico e você já ouviu falar ali sobre um automóvel clássico. O que seria um automóvel clássico hoje? Um automóvel ali mais ou menos dos anos 50, anos 60, talvez os anos 70. Anos 70 já tem uma certa modernidade já, né? Mas ainda a gente pode dizer que seria um carro clássico, né? Um carro dos anos 40, anos 20. Anos 20 é super clássico, né? Então é mais ou menos isso daí. É onde a gente vai entender sobre a profecia clássica. É algo assim que aconteceu no passado e que se refere àquele tempo mesmo, aquele tempo específico. O profeta predisse alguma coisa e ali aconteceu ali. Então, o que normalmente o profeta predisse em cima da profecia clássica, ela pode acontecer ali em questões de dias, pode também acontecer em questões de horas, né? Um exemplo disso aí são as 10 pragas do Egito. Você já ouviu falar sobre as 10 pragas que caíram ali no Egito, ali sobre em cima da nação do faraó? Então ali a gente vê ali que Moisés, ele chega ali até o faraó, ele pede a libertação do seu povo, dos seus irmãos, da nação de Israel ali.
E Faraó ali, ele não quer deixar muito barato, não. Ele não quer liberar o povo à toa assim, não. Então ali aí Moisés ele profetiza, né? Fala assim, ó, tudo bem, você não quer liberar, tudo bem, mas nós vamos amando o nosso Deus vai enviar algumas pragas para você. E ali ele começa a falar as pragas que são. Você pode ir lá, né? Lá no livro, tá lá no livro de Êxodo, e lá ele fala assim que vai enviar pragas de gafanhotos, né? De moscas, de rãs, também fala dos rios se transformando em sangue, né? E ali acontece, sabe? Acontece ali, não sei em questões de dias, em quanto tempo que isso acontece depois que Moisés disse, eu não sei dizer para você. Se é em questões de hora, no mesmo dia ali, ou em questão de 2, 3 dias, uma semana, 10, 30 dias, eu não sei dizer para você o quanto tempo que isso acontece. Mas acontece. Então ali que o profeta disse, aconteceu naquele momento ali, certo? Então isso é um exemplo de profecia clássica, né? De profecia clássica. Nós iremos abordar aqui, deixa eu colocar aqui, né? Um exemplo de profecia clássica, são as 10 pragas do Egito, né? Vou escrever aqui, 10 pragas do Egito. 10 pragas do Egito. Ainda há outros textos que falam sobre isso daí. Eu gostaria de pegar que você tivesse em mãos, se possível, você pegasse a sua Bíblia aí e acompanhasse a gente em cima do texto bíblico, que é muito importante você estar acompanhando aqui o que vai acontecer em cima do texto bíblico. Então ali o outro texto bíblico que nós iremos abordar está lá no livro de Isaías, Isaías capítulo 45. Gostaria que se você abrisse a sua Bíblia aí, que eu estou abrindo a minha aqui, e nós vamos ler ali o livro do profeta Isaías, né? Isaías capítulo 45. Ali Deus, através do seu servo Isaías, ele prediz sobre uma pessoa que iria libertar Israel do cativeiro babilônico. Isso, prediz de uma pessoa que libertar Israel do cativeiro babilônico. O seu nome é Ciro. Ciro. Então, se você pegar a sua Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 45, e ler os versos 1 e 2, ali fala, diz até o nome dele, sabe? O nome desse libertador, lá fala exatamente o nome dele, que é Ciro, né? Diz o seguinte, Isaías 45, verso 1 e 2. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, está falando de Deus, né? O próprio Senhor iria adiante de Ciro. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Então está falando ali sobre Ciro. Ciro, para quem não sabe, a gente já viu ali no vídeo passado, 2 vídeos atrás, Ciro foi um rei da Pérsia, né? Existiam 2 reis, né? O rei da Pérsia e da Média. Então existia Ciro e Dario. Então Ciro ali é o rei da Pérsia. Então ele pega ali, entra dentro da nação babilônica e ali ele liberta o povo de Israel do cativeiro babilônico. Então é uma profecia que Deus prediz. Legal? Então vou colocar aqui a outra passagem. Está lá em Isaías 45, versos 1 e 2. Isaías 45, versos 1 e 2. Legal? Então esta é a nossa profecia clássica, né? É algo que aconteceu no passado ali e ficou ali. Tem relevância para aqueles dias. Ele não tem nenhum tipo de aplicação para os nossos dias, assim, ou para dias futuros. Aconteceu para aqueles dias ali e ficou naqueles dias. Legal?
Então agora nós vamos para o segundo tipo de profecia, né? Que é a profecia messiânica. Profecia messiânica. Messiânica, você já deve se lembrar do que quer dizer, né? Messiânica vem de Messias. Messias. Então ali está falando sobre Jesus. É uma profecia que prediz sobre o nosso Senhor Jesus, né? Então são textos ali que o profeta escreveu lá no passado remoto, lá há muito tempo atrás, sobre a vida de Jesus, como que ele iria vir, o que ele iria fazer, sabe? Qual que era a sua função aqui na Terra. Então, o que o profeta disse há muito tempo lá atrás, séculos e séculos atrás, e ali ele tem sua aplicação para os dias do nosso Senhor Jesus. Legal? Então ali nós temos algum texto, nós vamos pegar ali também o profeta Isaías. Isaías foi um grande profeta do passado, que predisse muita coisa, e muitas coisas se cumpriram nos seus dias, se cumpriram nos tempos de Jesus e ainda estão por se cumprir nos dias futuros ainda. Nós iremos ver daqui mais um pouco, né? Então nós vemos ali Isaías capítulo 7, os versos 14. Isaías 7, verso 14. O profeta Isaías ele faz uma predição sobre o nosso Senhor Jesus. Vamos lá? Você já está abrindo a sua Bíblia aí? Eu estou abrindo a minha aqui, lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 7 e o verso 14. Eu vou escrever aqui, tá? Enquanto você vai procurando aí, eu escrevo aqui. Isaías 7, no verso 14. Ele diz assim, ó: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Você já viu falar sobre esse texto no Novo Testamento? Você já viu falar algo sobre sobre esse texto? Você já conhecia esse texto? Muito tempo atrás, o profeta Isaías predisse isso. Ele fala assim, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Essa profecia tem o seu cumprimento lá no livro de Mateus. Vamos lá para Mateus? Mateus está lá no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. E ele diz o seguinte, o verso está lá no capítulo 1, e os versículos vai do 18 até o 25. Você pode estar lendo em sua casa aqui. Eu vou pegar apenas os versos 23, que diz o seguinte, verso 22. Fala assim, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta que é? Isaías, lá o texto que a gente acabou de ler. Fala assim, verso 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aqui continua, né? Tem o seu significado da palavra Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Fala sobre o nosso Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que está ali Deus dizendo, né? Quer dizer Deus conosco, a palavra Emanuel, né? Então isso aqui é uma profecia. Eu vou marcar aqui o seu cumprimento. Está ali no livro de Mateus, né? Eu acabei de ler, né? Mateus, vou abreviar aqui. Mateus capítulo 1 e o verso 23. Mateus 1, verso 23. Então, isso aqui é a mesma profecia, né? O mesmo tempo que Isaías. Então, aqui nós vemos aqui o profeta predizendo o que iria acontecer, como que seria a vinda do nosso Senhor Jesus. Ainda você pode ter mais um complemento sobre como o nosso Senhor Jesus viria, o que iria acontecer com ele, ainda no livro de Isaías, só que agora lá no capítulo 53. Então vou marcar aqui Isaías 53. Então todos esses textos aqui
falam sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. São textos messiânicos, são profecias messiânicas que falam sobre a primeira vinda do nosso Senhor Jesus. A primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Legal? Então você pode estar acompanhando aí todo o capítulo 53 do livro de Isaías, também todo o livro, todos os versos 18 até o 25, né, de Mateus, capítulo 1, e você vai conseguir entender mais perfeitamente aí o que está dizendo, tá? Dá uma pausa no vídeo aí, dá um pauzinho aí no vídeo e vai lá e lê esse texto bíblico que é importante para a sua compreensão. Então aqui está o segundo tipo de profecia, né? Que é a profecia messiânica. Profecia messiânica que fala sobre o nosso Senhor Jesus. O terceiro tipo de profecia é a profecia escatológica. Escatológica. Lembrando que essas profecias elas estão distribuídas dentro da Bíblia. Tá? Então ela não tem uma ordem assim dentro da palavra de Deus sobre como que ele vem aparecendo. Estão distribuídos ali dentro da Bíblia. Então, ora você vai ver ali sobre uma profecia messiânica, ora você vai ver ali sobre uma profecia clássica, que aconteceu no passado, ora você vai ver ali sobre uma profecia escatológica, que é o que nós vamos ver agora, né? Nós vamos explicar o que quer dizer a profecia escatológica, para que tempo que é, né? Então, esses tipos de profecias, elas estão espalhadas dentro da Bíblia. O único local onde você vai ver uma profecia que você acha um local só é a profecia apocalíptica e a profecia de revelação, que está lá no livro do Apocalipse. Daqui a pouco nós iremos chegar nesta parte aqui. Então agora nós vamos falar sobre a profecia escatológica. Você sabe o que quer dizer a palavra escatologia? Escatológica? Escatos? É uma palavra grega. Você pode estar escrevendo aí no seu celular, no Google, né? E ali vai estar dizendo o que quer dizer a palavra escatologia, né? Ele tem uma referência sobre os acontecimentos, sobre os últimos acontecimentos do planeta Terra. São profecias que dizem o que vai acontecer aqui nesse planeta Terra no último tempo, aqui nesse planeta Terra. As últimas coisas são profecias referentes ao tempo do fim mesmo, sabe? Então, alguns textos para a gente poder entender, a gente pode ver um primeiro texto, está lá no passado, o profeta escreveu há muito tempo lá atrás, e essa profecia ainda está por se cumprir, ainda não aconteceu. Mais uma vez, o nosso querido profeta Isaías. Você pode ir lá em Isaías, capítulo 60. Isaías 60, né? Nós vamos considerar ali os versos 19 e 20. Isaías, capítulo 60, versos 19 e 20. Vamos lá? Ver o que está escrito lá em Isaías, capítulo 60. Isaías, para quem não sabe, está um pouquinho para frente do meio da Bíblia aí. Tá? Você pode abrir a sua Bíblia bem no meio, clica aí bem no meio aí, vai abrir provavelmente o livro de Salmos. Então o livro de Isaías está um pouquinho para frente aí, do livro de Salmos, né? Então Isaías capítulo 60, ele diz o seguinte, Isaías 60, versos 19 e 20. Fala assim, ó, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem o seu resplandor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. E o verso 20 fala assim, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Nunca mais o sol vai servir para a luz do dia. Pensou? Um local assim, onde que a luz que vai iluminar é maior do que a própria luz do dia? Já pensou isso? A lua de noite ela não vai ter força. A lua de noite aparece, mas vai ser apenas um brilhozinho lá no céu, lá. Porque o brilho que vai ter aqui
vai ser muito mais maior. Então aqui nosso Senhor Deus está falando lá no livro de Apocalipse, capítulo 21 ou 22, se eu não estou enganado. Eu acho que é o 22, fala sobre esse texto aqui. Lá explica com mais detalhes. Lá existem mais detalhes que falam sobre esse texto aqui. Apocalipse capítulo 22, se eu não estou enganado. Ela fala que Deus vai iluminar toda a terra e vai se tornar o santuário de Deus. E ele vai iluminar toda a terra, né? Então é uma profecia escatológica, ainda vai acontecer. Para que isso possa acontecer, ainda há muitas coisas para acontecer antes ainda. Legal? Então esse é um dos textos da profecia escatológica, né? O outro texto, para a gente poder acompanhar aí, está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 24. Você deve ter ouvido falar sobre esse verso aqui já. Ele é muito conhecido. Mateus 24, versos do 36 até o 44. Você pode estar lendo aí em sua casa, né? Mas ali está falando da maneira como que o nosso Senhor Jesus vai vir. É uma profecia escatológica para o fim dos tempos. Está falando da maneira como o nosso Senhor Jesus, ele começa assim, ó, do 35, né, que eu falei? 36, né? Fala assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Está falando aqui sobre a volta de Jesus, né? Ele começa a explicar. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui ele vai explicando, né, como que será a sua volta. No verso 44 finaliza assim, ó. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o próprio Senhor Jesus disse, né, a maneira como que ele vai vir. Ele disse isso aqui para uma coisa que vai acontecer ainda no futuro. Quanto tempo que vai levar até chegar lá? E provavelmente eu creio que seja breve. Eu creio que ainda não vai levar muito tempo para que essa profecia possa se cumprir mediante os eventos que estão acontecendo. Mas acontecerá. Isso é certeza. Pode ter certeza. E este evento aqui, que o nosso Senhor Jesus prediz, vai acontecer. Creia eu, você, creia eu, ou eu não creia, creia você ou não, vai acontecer. Então, Mateus 24, do 36 ao 44, né? Mateus 24, do 36 ao 44. Então, é mais uma profecia bíblica, uma profecia escatológica. E ainda tem ali no mesmo, um pouquinho mais para frente aí, nós vemos ali em Mateus 25, versos do 31 ao 33. Fala assim, ó, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele se separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Separação, né? De homens bons, de homens ruins. Daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que não aceitaram Jesus. Daqueles que fizeram a vontade do Pai, também daqueles que não fizeram a vontade do Pai. Então, uma coisa, o futuro, que ainda irá acontecer. Legal? Então, essa é a profecia escatológica. A terceira profecia que nós estudamos hoje. A quarta profecia fala, o quarto tipo de profecia, né? É a profecia condicional. Profecia condicional. O que seria uma profecia condicional? Profecia condicional é aquela que nosso Deus disse que vai fazer, ele falou que vai fazer algo, né? Então ele, através do seu profeta, fala assim, ó, eu vou fazer isso, vou fazer isso com vocês. Aí o profeta pega e avisa aquela pessoa, ou avisa aquela nação, e aquela pessoa, ela se converte.
ela se arrepende daquele mal, aquele estado que ela estava, né? Aquele estado que ela estava, e ela se converte. Aí Deus vê a conversão dessa pessoa, vê que ela mudou de opinião, mudou sua maneira de ser, de viver. Aí aquele mal que Deus ia trazer para ela, aquela condição ruim, Deus não traz mais. É uma profecia condicional. Então nós temos dentro da Bíblia algumas profecias condicionais, né? Que Deus pega e faz. Um exemplo delas está lá no livro de Jonas. Jonas, você deve conhecer o profeta Jonas. O profeta Jonas foi aquele que foi engolido por um grande peixe, né? E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse grande peixe. Depois ali ele foi vomitado na beira da praia ali, né? Por esse grande peixe, né? Então está lá no livro de Jonas. O livro de Jonas, para quem não sabe, está lá nos profetas menores. Nós temos profetas maiores, né? Nós estudamos sobre isso daí. E temos os profetas. Nós temos os profetas menores. E nós vamos considerar ali Jonas, né? Deixa eu escrever aqui, para você poder estar gravando aí. Jonas capítulo 3, o verso 4 e o 10. Jonas 3, versos 4 e depois e o 10, para a gente poder entender. Você pode estar lendo na sua casa aí todo o capítulo 3, para você poder entender mais, tá? Então o verso fala assim, ó. Verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Deu prazo aqui para quanto tempo que a cidade ia ser destruída, que ia acontecer algo ali com aquela cidade. Ele falou 40 dias, 40, né? Aqui, 4 dedos, isso. 40 dias e a cidade iria ser destruída. Foi uma profecia assim, que pegou aquele povo e falou assim: nós vamos morrer. Nossa, o que nós temos vai ser destruído. Vai acabar com tudo que nós temos. Então ali eles se arrependem. A Bíblia fala, você pode estar lendo aí, capítulo 3, que eles se arrependem e se convertem a Deus. Eles arrancam suas roupas, se vestem de panos de saco e cinza. Até o rei da cidade faz isso. E ali no verso 10, Deus pega e fala. Fala assim, ó, vai ver que Deus pega e fala. Assim, ó, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que tinha dito que lhes faria, não tinha feito ainda, que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Não o fez. Então esta é uma profecia condicional. Por causa da condição do povo, a maneira como que eles se comportaram, Deus não trouxe o mal para aquele povo. Deus disse que ia trazer um mal para eles, por causa da maneira como eles viviam. E por causa da maneira como eles se comportaram, do arrependimento deles, então Deus não trouxe esse mal. Esse é um tipo de profecia, companheiros do nosso canal, que pode acontecer individualmente com você. Pode acontecer individualmente. Esse é um tipo de profecia que pode acontecer na sua vida. Talvez você esteja fazendo algum tipo de coisa errada. Talvez você esteja falando aqui para uma pessoa que tem um costume de roubar as coisas, de pegar, né? Talvez você esteja falando aqui para uma pessoa que gosta vamos dizer assim, de pular uma cerca, de fazer traição, né? De trair. Talvez esteja falando aqui com a esposa, esteja traindo o seu esposo, ou talvez esteja falando com o esposo que esteja traindo a esposa. Posso estar falando aqui com uma pessoa que leva os seus negócios esteja enriquecendo, mas de uma maneira ilícita, de uma maneira assim incerta, que não é o certo a se fazer. Então, você pode ouvir a voz de Deus, uma pessoa às vezes chegando em você e falando algo, você lendo aqui, você ouvindo uma música, leu uma revista, um jornal e viu algo ali,
Enfim, são várias maneiras como que Deus pode chegar e te avisar da sua conduta. E Deus pega e você sabe que está fazendo algo errado, que você pode ser punido com isso. Você pode perder a tua salvação, você pode morrer por causa disso. Já pensou? Você que faz suas coisas erradas aí, está andando dentro de um carro, pegando uma pista aí, acontece algo com você? Você sabe que é possível acontecer isso aí, não é? Eu não estou falando aqui algo impossível. Você sabe que é possível acontecer isso daí. Mas se você se converte ao nosso Deus e abandona o caminho errado em que você estava, Deus pode, se ia acontecer algum tipo de mal com você, esse mal não acontece mais. Legal, né? Bom isso, né? Se você ouve a voz de Deus, se Deus te instrui de uma forma ou de outra, na palavra de um amigo, o cara pega e fala assim, rapaz, não faz isso. Não faz isso, cara. Não é certo fazer isso aí. E você continua fazendo, você sabe que é errado, né? O amigo está te avisando. É Deus usando teu amigo para avisar você. E você continua fazendo as coisas erradas, você sabe que um dia pode acontecer algo com você. Né? Mas se você é uma pessoa que se converte, que ouve o teu amigo, né? É verdade. Não vou fazer isso mais não. Eu vou te ouvir, eu vou seguir o teu conselho, né? Então, você pode ter certeza que se ia acontecer algo de errado com você, não acontece mais. Deus te protege daquele algo de errado que ia acontecer com você por causa da sua conduta, por causa do seu arrependimento, por causa da sua conversão. Legal? Então, esse é um tipo de profecia condicional. E você encontra elas em alguns textos, não é muito. Esse é um tipo de profecia que você não encontra a toda hora dentro da Bíblia. Você encontra os avisos, né? Deus, ele pega e avisa o seu povo, que é o povo de Israel. Você pega ali desde o comecinho, Deus avisando o seu povo, Deus avisando, Deus avisando, Deus avisando, e esse povo não se arrepende. E Deus avisou que se eles fizessem coisa errada, ia trazer alguns tipos de coisas para ele. E infelizmente, por causa da conduta deles em não se arrepender, Deus teve que trazer essas coisas erradas. Legal? Então, esse é um tipo de profecia que nós chamamos de condicional. Né? Está lá no livro de Jonas, capítulo 3, versos 4 e 10, para a gente poder compreender. Profecia condicional, é a quarta profecia, né? Então agora nós vamos para o quinto tipo de profecia, que é a profecia o quê? Apocalíptica. Apocalipse, para quem não sabe, quer dizer revelação. Revelação. Então você pega ali o livro do Apocalipse e muitas vezes as pessoas têm medo, né, de entender, de ler, na verdade, o livro do Apocalipse. Por quê? Elas se sentem medo, porque não entende muitas vezes o que está escrito ali e pega para não vou ler esse livro não. Não consigo entender e vai me dizer algo ruim e eu não vou querer saber, sabe? Então é algo errado da sua parte isso. Não é bom que isso faça, que isso aconteça. Veja bem, se alguém pega e te avisa você, né, sobre algo que está por acontecer, algo ruim, não é bom isso para você? Vamos supor assim que você está acampando. Pega a tua barraca ali, teus mantimentos, vai para a beira de um lago, uma lagoa, um rio, uma floresta, e ali você começa a acampar ali. Mas ali, depois de você ter colocado ali tua barraca armada, vamos supor, está mexendo no celular, e ali a previsão do tempo diz que vai haver um temporal, algo ruim, ventos fortes, tal, chuva forte. O que você vai fazer com essa barraca que você acabou de armar ali? Você vai continuar, deixa que ela continue ali, ou vai pegar ela e vai buscar um local mais seguro? Eu buscaria um local mais seguro. Não sei você, mas eu buscaria um local mais seguro. Com certeza, vou esperar ali o vento levar minha barraca embora, cair uma árvore em cima de mim? Não. Vinha ali o rio encher e
e eu morrer afogado? Não, eu ia para um local seguro. É isso que Deus pega e traz aqui no livro do Apocalipse. Ele revela algo para nós. Em Apocalipse capítulo 1, e o versículo 1, do 1 ao 3, eu vou colocar aqui, ó, Apocalipse, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Você pode estar lendo na sua casa aí. E ele fala o seguinte, ó, nosso Senhor Jesus dizendo aqui, ele fala assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus está avisando o que vai acontecer em breve. Não é importante isso daí? Alguém te avisar das coisas que vão acontecer? Pensou você saber do que vai acontecer daqui, vamos supor, daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos? Dos eventos que estão por acontecer? Isso não seria bom? Isso seria ótimo. Para mim, isso é ótimo. Porque eu sei de eventos que ainda estão por acontecer. Sei de eventos que estão acontecendo nos dias de hoje, eventos que aconteceram no passado e que eventos que ainda estão por acontecer. Então, para mim, não será surpresa quando esses eventos acontecer. Esses eventos, seja ele evento bom ou um evento ruim, eu estarei avisado do que vai acontecer, porque é isso que o livro do Apocalipse faz. Ele revela, ele te diz algo sobre o que vai acontecer. Então, você pode ver ali que o livro do Apocalipse, desde o seu primeiro capítulo até o 22º, ali Deus ele faz uma narrativa do que ia acontecer com esse mundo logo após a subida de Jesus até o céu. Então, por volta ali do ano 80, por aí, o ano 90 da primeiro século, né? Então ali Deus ele começa a falar para o seu profeta João, e João vai descrevendo as coisas que vão acontecer século a século, até a volta do nosso Senhor Jesus, né? E ainda passa ainda. Nosso Senhor Jesus vem, pega a gente, leva para o céu, e ainda há eventos aqui que diz até quando nosso Senhor Jesus voltar a essa terra aqui, depois de... Eu não vou nem entrar nesse tema agora, vai confundir totalmente. Quando nosso Senhor Jesus voltar pela terceira vez e implantar o seu reino aqui nessa terra. Reino de pedra, né? Viu aquele reino de pedra que nós estudamos aí? Acho que são 2 vídeos atrás. Vídeo de número 4, se eu não estou enganado. Acho que é o vídeo 4. Você pode estar vendo aí na playlist, nessa playlist aí. Tá? Então você não é pego de surpresa, você é avisado do que está por acontecer. Isso não é bom? Né? Não é importante isso, das coisas que vão acontecer? Aqui em Apocalipse 13 fala de uma besta, né? Você sabe o que quer dizer uma besta? Não sabe? Na Bíblia diz, ali, a Bíblia, nos seus detalhes ali, nos seus pormenores, ela diz o que seria uma besta. Provavelmente, futuramente, a gente vai fazer mais vídeos explicando sobre esses simbolismos, sabe? A gente pode fazer uma série só de simbolismos, né? Explicando símbolo a símbolo, o que quer dizer estes símbolos. Legal? Então aqui nós terminamos, né? Nós estamos aqui na última tipo de profecia, que é a profecia apocalíptica, né? Então ele fica mais fácil da gente poder entender a profecia. Então este nós terminamos aqui mais um vídeo. Agradeço a você por ter chegado até aqui conosco. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo, como eu sempre digo, né? É porque você gostou do vídeo. Então, se você gostou do vídeo, mais gente pode gostar. Assim como você gostou, mais pessoas podem gostar. Eu peço a você, então, que você possa compartilhar este vídeo. Que mais pessoas possam aprender isso que você aprendeu. Né? E como você vai fazer isso? Pega o link dele e envia lá para o seu grupo de WhatsApp, envia ali para o seu grupo de Instagram, envia para o Facebook, enfim, envia para as suas redes sociais. Tá? E eu peço aí então que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, que você possa estar se inscrevendo em nosso canal,
ativando o sininho de notificação. E se quiser, pode estar deixando um comentário aí embaixo aí, né? Falando aí, sei lá, algo assim. Se eu não sabia desse tipo de coisa, eu lia e não entendia, ou eu sabia, né? E aí, ajudando a gente, comentando de alguma forma aí. Legal? Até a próxima.